Olá, meus amigos, tudo bem? Boa noite a todos. Luiz, Edu, Renata, todo mundo aí? Tá todo mundo aí? Vamos lá, hoje é quinta-feira. Obrigado, Delta Madruga. Obrigado pelas boas-vindas. Bem-vindos vocês também. Ficamos um tempo sem o grupo de quinta-feira porque eu estava de férias em viagem no exterior, mas depois de 2 semanas sem o grupo, eu voltei agora com gás total para nós continuarmos a ver todos os temas relevantes para você. Olha o Edu aí. Edu, isso, sempre. Pessoal de Manaus, vamos lá. A questão é, qual vai ser o tema de hoje? Vamos lá. Cláudia Bernardo, Azambuja Filho, todo mundo. Vamos lá. Maranhão. Eu tive em São Luís. Araranguá, boa noite, boa noite, boa noite, Curitiba. Eu, Luciana, isso, você, Luciana, claro. Recife, Salvador, Shirley. Fala, Luiz. Ô, Luiz Felipe, tudo bem, cara? Bacana. Oi, Maria Jordana, Ilano, Pinto Marcelo. Marcelo, na verdade, Marcelo Pinto, né? Vamos lá. Marco Guaíba, Rio Grande do Sul. Amigos, damos segmento, vamos lá, aos nossos estudos. Todo mundo já entrou, já são 10h07. Vamos trabalhar hoje com um tema que costuma cair em prova. Em primeiro lugar, Gabriel, qual é a localização? Buenas noches. Isso. Guten Abend, Guten Nacht, né? Qual é a localização do tema? O tema está localizado dentro da teoria do crime. Vamos ver o estado de necessidade. Primeira observação é onde eu vou trabalhar com o estado de necessidade. Voltei de férias. Eu vou trabalhar com o estado necessário dentro da teoria do crime. Então, quando você pensa em estado de necessidade, a localização do tema é extremamente importante para você trabalhar com natureza jurídica, para você trabalhar com as consequências. Imaginem vocês qual é a consequência da incidência do estado de necessidade. Bom, se eu o alocar dentro da teoria do crime, ele vai gerar a exclusão do crime. E é o que acontece, a exclusão da ilicitude gera a exclusão do crime. Então, entre a teoria da norma, teoria do crime e teoria da pena, o Estado... Não estou magro, não, é o câmera, mas estou de dieta, né? Eu estou de dieta já há um mês, né? Já perdi 30 dias. Vamos lá. Então, assim, eu vou trabalhar com o Estado necessário dentro da teoria do crime, tá? Muito bem. Primeira pergunta é, qual seria a noção do estado de necessidade? Talvez muitos de vocês, e a culpa não é de vocês, tenham decorado o exemplo, né? Você chega na prova oral, você foi muito bem na primeira prova, na segunda prova aberta discursiva, chega na prova oral e fala assim, doutora, o que é o estado de necessidade? Aí você vai ficar pensando, talvez você não saiba conceituar a sua noção, mas certamente decorou o exemplo do Caio Tício no barco que afunda com apenas um colete salva-vidas e o Tício mata o Caio para salvar-se. Ótimo, você decorou o exemplo e não aprendeu a matéria, isso é ruim. Não é assim que se estuda, não é assim que se ensina e não é assim que se aprende. Tá? Então vejam, para você parar com a decoreba, né, você tem que entender o instituto. Em primeiro lugar, para entender o instituto, localização, teoria do crime. Agora eu vou te dizer, vou chegar um pouco para trás aqui a câmera, né? Para vocês terem uma visualização melhor. Opa, peraí que o negócio... Repararam que aquelas flores ali estão sempre bonitas e vermelhas e coloridas? São artificiais. Deixa eu ver se melhora assim. Muito bem. Isso, podem ver minhas mãos? Aqui o microfonezinho. Posso até chegar mais para cima, né? Muito bem. Amigos, no estado... Consegue ver minhas mãos? Consegue. No estado de necessidade tem o seguinte. Pensa assim. Qual é a finalidade do direito penal? O direito penal tem por finalidade a proteção de bens jurídicos, né? Espera que tá ridículo assim lá embaixo. Assim melhora. O direito penal tem por finalidade a proteção de bens jurídicos. Então, toda vez que houver uma lesão a um bem jurídico, o direito penal vai intervir. Muitas vezes, a própria norma, a própria ordem jurídica nos permite que nós causemos lesões a bens jurídicos penalmente tutelados por conta própria, sem autorização prévia do Estado. Por quê? Porque o Estado sabe que não pode garantir nossa segurança 24 horas por dia. Então, muitas vezes o Estado nos permite, em situações claras excepcionais, embora sejam muitas,
agirmos por conta própria. Então, no estado de necessidade, há o sacrifício de um bem jurídico penalmente tutelado. O agente que age em estado de necessidade, ele age com dolo, ele dolosamente causa lesão, ele sacrifica um bem jurídico penalmente protegido. Aliás, em todas as causas de exclusão de ilicitude no estado necessário, na legítima defesa, no estrito cumprimento do dever legal, etc., a conduta do agente sempre é dolosa. Se eu mato você em legítima defesa, a minha conduta é dolosa. Eu tenho dolo não é vontade, mas consciência? Pois então, eu tenho dolo, eu tenho vontade de te matar e tenho consciência que estou te matando, porque estou me defendendo de uma agressão sua, humana, atual ou iminente e injusta. E aqui também é igual. No estado de necessidade, o agente sacrifica um bem jurídico com intenção dolosamente. E o que nós temos? Em primeiro lugar, eu tenho dois bens jurídicos numa situação de perigo. Certo? Dois bens jurídicos penalmente relevantes, em uma situação de perigo, concomitante aos bens jurídicos. E a lei me permite, por conta própria, muita atenção agora, por conta própria, sacrificar um bem jurídico para salvar o outro. Então vou repetir, para você não ter que decorar exemplo nenhum, você entender e internalizar a matéria. No estado de necessidade, eu tenho dois bens jurídicos penalmente protegidos pelo direito penal em uma situação concomitante de perigo atual. O perigo paira sobre aqueles bens jurídicos naquele mesmo instante, né? E a lei nos permite, por conta própria, o quê? Sacrificar um dos bens para salvar o outro. Isso é estado de necessidade. Mas, Gabriel, eu posso sacrificar qualquer bem para salvar qualquer outro bem? É aí que entra a teoria unitária. Muitos de vocês têm muita dificuldade com as teorias e eu vou lançar um curso só de teorias. Estou avisando logo que eu vou lançar um curso só de teorias do direito penal para resolver todas essas questões que vocês ficam em dúvida, tá? É aqui que entra a teoria unitária. Qual bem eu posso sacrificar e qual bem eu posso salvar? Por exemplo, será que eu posso sacrificar uma vida humana para salvar um patrimônio? Será que eu posso matar alguém para salvar um patrimônio? Será que para impedir o furto do meu notebook eu posso matar alguém? Eu sacrifico um bem jurídico vida para salvar o bem jurídico patrimônio? E o inverso. Mas o Caio matou o Tício no exemplo decorado. Pode? Aí que entra a teoria unitária. E veja, vamos entendê-la. Por que ela tem esse nome, unitária? Unitária, uno, um. Porque para ela a consequência só pode ser uma. Para ela, o estado de necessidade, ele sempre excluirá a ilicitude quando, muita atenção, anota isso porque cai em prova. O bem sacrificado for o bem que eu sacrifico. Lembra? Sacrifiquei esse para salvar esse, né? O bem que eu sacrifico tem que ser de igual ou de menor valor em relação ao bem que eu vou salvar. Eu vou repetir. Para a teoria unitária, ela tem uma consequência só. Qual? O estado de necessidade só pode ser o estado de necessidade justificante, que é aquele que exclui a ilicitude, desde que o bem que eu sacrifico, o bem sacrificado seja de menor ou de igual valor em relação ao bem a ser salvo. Só. Nesses dois casos, eu tenho o estado de necessidade chamado justificante, que é aquele que exclui a ilicitude. Todo mundo sabe que são sinônimos. Causas de exclusão da ilicitude, causas de justificação. Não é? Então, se eu tenho um estado de necessidade justificante, é um estado de necessidade excludente da ilicitude. Gabriel, e se o bem sacrificado for de maior valor? Eu sacrifico aqui, meu relógio, meu polar, com a pulseira cortada, rasgada.
Meu relógio. Gosto muito, tenho o maior carinho, gosto muito dele. Eu sacrifico um bem jurídico, vida, eu mato alguém para salvar o meu relógio. Posso? Não. Eu sacrifico um bem de maior valor, vida, não tem estado de necessidade. Eu vou responder pelo crime de homicídio. Entenderam isso? Muito bem. Então vejam, no Código Penal brasileiro, a teoria adotada foi a teoria unitária e... Agora vem a parte super importante. Anota o que eu vou te falar agora. O estado de necessidade sempre exclui a ilicitude. Não existe o chamado estado de necessidade exculpante no Código Penal brasileiro. Como assim exculpante? O estado de necessidade exculpante é o estado de necessidade que exclui a culpabilidade, não a ilicitude. O estado de necessidade que exclui a ilicitude é o estado de necessidade justificante. De outro giro, o estado de necessidade exculpante, ele exclui a culpabilidade. Ele existe, Gabriel? Existe. Mas o Código Brasileiro, esse que você tem em mãos, não a adotou. Por quê? Para esse caso, vejam, há uma outra teoria além da unitária, que é a chamada teoria diferenciadora. Presta atenção. Bom, se a primeira é unitária porque tem apenas uma consequência, a segunda é diferenciadora porque tem uma diferença de consequências. Como assim? Para a teoria diferenciadora, se o agente sacrificar um bem de menor valor, o bem sacrificado for, anota isso, o bem sacrificado for de menor valor, eu estou diante também do estado de necessidade justificante, que vai excluir a ilicitude, para a teoria diferenciadora. Ainda para a teoria diferenciadora, uma segunda hipótese, se o bem sacrificado for de igual ou de maior valor, igual ou maior, eu tenho estado de necessidade exculpante, que exclui lá a culpabilidade. Então a teoria diferenciadora chama-se assim porque ela faz uma diferença. O estado de para a teoria diferenciadora, o estado de necessidade pode ser tanto justificante quanto exculpante. Quando que ele será, para a teoria diferenciadora, justificante? Quando o bem sacrificado for de menor valor. Ok, exclui a ilicitude. E quando ele será exculpante? Quando o bem sacrificado for de igual ou maior valor. Aí sim, eu tenho um estado de necessidade exculpante que aí sim vai excluir a culpabilidade. Não foi adotado, Gabriel? Não. No Código Brasileiro, ele não presta atenção, para de falar junto comigo, não faça erro que atrapalhar a mim e quem está anotando, tá? Por favor. O estado de necessidade exculpante, no Código Brasileiro Comum, não foi adotado. Ou seja, o brasileiro comum só adotou a teoria unitária. Porém, o Código Penal Militar, ele adotou a teoria diferenciadora. Então, lá no Código Penal Militar, o estado de necessidade exclui a culpabilidade. E você quer saber? Essa questão caiu no meu provão. Caiu. O meu concurso cai em 24 matérias. Agora entrou criminologia também esse ano. O concurso vai ser agora em setembro. 24 matérias. Por isso que a gente fica meio maluco, né? Enfim, imagina um concurso com 24 matérias. Cai até o que não é direito. Trabalho, processo de trabalho. Vê se pode, né? Enfim. Mas, olha só a questão da minha prova. Foi assim, ó. 2004. Vai esse tempo. O estado de... CESP. O estado de necessidade exclui a culpabilidade. Certo ou errado? Pensem. O estado de necessidade exclui a culpabilidade. Certo ou errado? Questão do meu provão. Prova preliminar. Objetiva. E aí? Certo ou errado? Meus amigos, aí que está. A questão estava errada. Quer dizer, certa e errada. Dependia da localização.
Essa questão veio na parte de direito penal comum. Certo ou errado? Errada. Agora, se essa questão veio na parte de direito penal militar, certo. Tá? Aliás, eu confundi, a questão veio na parte de direito penal militar. Aí eu fui lá, certa resposta. Por quê? Porque, repito, o Código Penal Militar adotou a teoria diferenciadora. Simples assim. Então, na prova, você tem que saber se posicionar. E não é só o meu. Existem alguns, são poucos, mas alguns concursos que caem em direito penal militar. E você tem que saber, tá? E aí, com certeza, só de você assistir esses 16 minutos de Periscope, você já vai fazer uma diferença para o teu candidato concorrente, já vai sair na frente, já vai acertar uma questão que talvez ele não acerte. E uma questãozinha, amigos, é ponto pra caramba no final das contas, né? Muito bem. Então, isso é o estado de necessidade. Essas são as teorias adotadas. Esse é o seu conceito, tá bem? Sua noção. Mas o estado não para por aqui, não. O estado de necessidade, Rafael Paranhos, como é que tá sua filhinha, tudo bem? Vamos lá. O estado de necessidade, ele pode ser de duas espécies. Bacana. Duas espécies. Ele pode ser o estado de necessidade defensivo e o estado de necessidade agressivo. Conheciam isso? Conceitua o estado de necessidade defensivo e conceitua o estado de necessidade agressivo. Conheciam isso? Essa classificação? Muito bem, presta atenção. Eu não te falei que existe, Cláudia, Rafael, Eduardo, um perigo pairando sobre dois bens jurídicos? Sim, então eu tenho uma fonte de perigo, que pode ser um animal que venha me atacar, não é? Aí eu pego Bruno Zampier, coloco na frente para o animal vai me morder, eu coloco o Zampier, ele morde o Zampier, não é? Enfim, pode ser uma enchente, um incêndio, um desmoronamento, não é? Enfim, uma tsunami, tá? O barco que vira, enfim. Então vejam, eu tenho uma fonte de perigo. Imagine só que um cachorro vem me atacar. Um Rottweiler vem em minha direção, raivoso. Eu saco a minha arma e atiro no animal, tá? Vejam, nesse caso eu tenho o estado de necessidade defensivo, porque eu sacrifico nele, no defensivo, há o sacrifício da própria fonte de perigo. Então, um cachorro vem me atacar, né? Eu pego o Zampier, boto na minha frente, o cachorro vai morder, morde o Zampier, já pensou? Né? Ou pulo o muro do vizinho. Enfim, ou saco minha arma e mato o cachorro. Quer dizer, eu saco minha arma e mato, atiro em direção ao cachorro. Eu sacrifiquei a própria fonte do perigo. Esse é o estado de necessidade defensiva. Então anota, o que é o estado de necessidade defensivo é aquele em que o agente sacrifica a própria fonte do perigo. Entretanto, o estado necessário pode ser também chamado agressivo. Por que agressivo? Pensa, o agente agride. Por que agressivo? Como eu sempre digo a vocês, em direito, tudo sempre está nos nomes. Nome da teoria, nome do instituto. Agressivo. O agente agride. Ele agride um bem jurídico diverso. Então, no estado de necessidade agressivo, o agente provoca o sacrifício de um bem jurídico diverso daquele que constitui a fonte do perigo. E para ficar na tua cabeça muito bem claro, eu vou usar o mesmo exemplo. Não tem exemplo decorado comigo, não é? Quando você aprende a matéria, a teoria, você mata qualquer exemplo. O cachorro vem me atacar. O que eu faço? Eu pulo o muro, corro e pulo o muro do vizinho. Eu sacrifico o quê? A inviolabilidade domiciliar do vizinho, não é? Mas sacrifico um bem jurídico diverso.
O furto famélico é um grande exemplo. O agente está passando fome e o único e último meio de ele manter-se vivo e saudável é alimentar-se. E ele subtrai, ele furta um pacote de pão de forma do mercado. Ele sacrifica um bem jurídico diverso daquele que constitui a própria fonte do perigo. Esse é o estado necessário agressivo. Tá legal? Muito bem. E aí, para encerrar o nosso periscope de hoje, vou trazer uma discussão. Qual? Vamos ver o artigo 24 do Código Penal? Vamos lá. Abram aí, quem puder, claro, né? Eu estou no trabalho, Gabriel, não tem nenhum código aqui, o celular está no periscópio. Ok, não tem problema, eu vou ler para você. Ah, eu estou em casa aqui. Então pega. Artigo 24. Considera-se, em estado de necessidade, quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, etc. Perigo atual. A pergunta é, no estado de necessidade, abrange-se também o perigo iminente? Gabriel, por que a pergunta? Muito simples. Porque na legítima defesa, artigo 25, ele fala, entende-se legítima defesa, quem usando, etc., agressão atual ou iminente. Ou seja, na legítima defesa, a agressão pode ser atual ou iminente. No estado de necessidade, segundo a lei, só a agressão atual. Então fica a pergunta, será que na legítima, no estado de necessidade, o perigo pode ser iminente ou só atual? Embora isso seja muito controvertido, não é? Prevalece que não abrange. O César Bittencourt, meu querido mestre, né? Ele fala, abrange sim. Por qual fundamento? Analogia ao artigo 25 da legítima defesa. Mas ele é minoritário. A posição que é majoritária sustenta que não abrange o perigo iminente. E dou razão à teoria majoritária. E direi-lhes por quê. O fundamento do Bittencourt, que é um grande autor, né, meu querido mestre, é analogia. Só que vamos pensar um pouco. Não adianta te falar assim, analogia, ponto final. Pode. Por quê? Porque é analogia. Você não fundamentou, você repetiu o que você ouviu. Né? Você não raciocinou. Pode, por quê? Analogia. Pensa antes de responder. Analogia é forma de integração. Eu integro uma norma a outra. Eu preciso de integração. Não é interpretação. Muito bem. Só que a analogia pressupõe o quê, amigos? A analogia pressupõe o quê? A analogia pressupõe... Vamos lá, quem sabe fala. Qual é o pressuposto para a aplicação da analogia? Vamos lá. Quem sabe fala. É difícil chegar na prova. Isso, Gabriela Campos. Isso, magistrado 2017. Isso, não. Isso. Leona Lorena Lacuna. A analogia pressupõe lacuna. Ih, meu cabelo branco aqui, ó. Tá ficando feia a coisa, hein? A analogia pressupõe lacuna na lei. Ausência de previsão legal. Ok? Ausência de previsão legal. Aí sim. Se uma norma, ela tem uma lacuna, eu posso tomar por empréstimo essa regulamentação para aplicá-la aqui. Agora, se não houver lacuna, eu não posso usar analogia. E aí eu pergunto-lhes, o artigo 24 é lacunoso? Respondam vocês. O artigo 24, ele tem, em sua redação legal, alguma lacuna sobre o perigo atual iminente? O povo está afiado, hein? Gostei de ver. Certíssimo. Não tem lacuna, ao contrário, ele regulamenta o tema. Ele trata expressamente, ele regula e o legislador só quis abranger o perigo atual. Quisesse abranger o iminente, teria feito expressamente. Então não há lacuna. O que há, ao contrário,
É regulamentação legal. E onde houver regulamentação legal, não há espaço para analogia. É por isso que o fundamento do querido César Bittencourt é minoritário e realmente eu discordo, da minha humilde opinião, eu discordo, tá? Por quê? Porque o preço foge do pressuposto. O pressuposto para analogia é lacuna. E não há. Agora, se não dissesse nada, aí tudo bem. Mas diz, tá? Tem muita coisa para a gente trabalhar com analogia, com interpretação, com hermenêutica, muita coisa legal para sair do blá blá blá, do reme-reme, do caiotice, mas infelizmente o tempo não nos permite, tá? Muito bem. Esses eram os temas que eu tinha para tratar com vocês, tá? E quero saber de você se ficou alguma dúvida, tá? Eu vou encurtar um pouquinho, os meus periscopos são de meia hora, né? Como às vezes a pessoa começa no final a ter compromisso, ter que sair porque o filho chora e tal, então eu vou encurtar um pouquinho, 20 minutos, 22, tá? Mas sem perder a qualidade, sem perder a dogmática. Alguma pergunta, amigos? Ah, eu não entendi a ser deliberada, mas eu não falei dela, Marco. Tá? Também não dá para falar dela em 3, 4 minutos. Tudo bem? Bacana, que bom. Gostou do curso Fórum? É realmente o curso lá, o meu curso está bem completo, parte geral, especial, leis especiais, né? Tá bem completinho o curso, tá bem legal. Olha, realmente eu tô orgulhoso porque eu tô encantado realmente com o trabalho que eu mesmo fiz. Não tô me gabando, eu tô feliz porque eu fiz um curso extenso e profundo muito cuidado com todos os slides e tal, muito caprichoso para vocês, tá? Quer aprender? Vai lá, tá bem? Não há dúvidas? Vamos lá. Não posso me gabar não, cara. Eu não sou top como vocês não. Eu sou só um estudioso. Se o policial tira para defender seu carro e mata o ladrão. O policial, vê se é isso. O policial para defender seu carro mata o ladrão. Aí veja, aí não. Aí eu não posso falar esta necessidade. Por quê? Porque ele sacrificou o bem jurídico vida para salvar o patrimônio. Ah, mas algum vai dizer, mas era a vida do ladrão. Eu sei, mas é uma vida humana, inegavelmente, tá? Que bom que tá gostando do curso, muito bacana. Fico feliz em poder ajudar vocês, tá bem? Ao invés de ficarem comprando aí reta final, intensivão, direito penal em 10 horas, esquece tudo isso. Pega esse dinheiro todo junto e compra meu curso, que ali você vai aprender. Sabe por quê? Ah, chegou aqui, bom. Não adianta, não pode ser mais um curso, mais um professor e você continuar, caramba, não consigo aprender essa matéria. Não pode ser, tem que acabar. Tem que acabar. Você passa por mais um curso, mais dinheiro, mais um professor de penal e você não aprendeu a matéria. Isso tem que acabar. E comigo vai acabar. Tá? O meu curso, Alessandra, é no curso Fórum, cursoforum.com.br. Você vai lá em Isolado Direito Penal, eu, Gabriel Arbi, 2017. São 102 horas por aí, tá? Aliás, na aula de homicídio, o André Uchoa, que é delegado de polícia, da aula de medicina legal, entrou na minha sala, homicídio não, na aula de infanticídio, entrou na minha sala e trouxe a visão da medicina legal sobre o estado perperal. Não é? Tá muito legal o curso, muito completinho. Tá? Qual curso que você viu que na aula de penal entra um professor de medicina legal e fala sobre medicina legal? Nenhum. No meu curso você tem isso. Por quê? Para ficar completo. Tá? Meus amigos, então, já encontrou? Você é rápido, Alessandra. Meus amigos, está na hora. Amanhã é sexta-feira. E sexta-feira é dia de quê? Trabalho. Dia de estudo, é dia útil. O fim de semana só começa no sábado. Vai se dedicar amanhã ao teu trabalho e ao teu estudo, porque só o teu esforço pessoal vai te levar a atingir o seu sonho, tá? Material para DPU eu coloquei no meu stories do Instagram, vai no stories, tá? Meus amigos, como de costume, obrigado pela companhia.
A vocês um abraço, até o próximo Periscope, quinta-feira que vem, e tchau.